Somos realmente livres ou apenas prisioneiros de nossas circunstâncias? A liberdade radical em Sartre. Vivemos em uma sociedade onde constantemente ouvimos que somos livres para fazer nossas escolhas. Podemos decidir quem queremos ser, o que queremos fazer, quais caminhos seguir. Mas será que essa liberdade é verdadeira? Ou estamos, na prática, condicionados por nossa cultura, família, ambiente social, sem perceber? Jean-Paul Sartre, em sua obra O Existencialismo é um Humanismo, apresenta uma visão provocadora e desafiadora. Para ele, o ser humano está condenado a ser livre. Isso significa que não existe uma essência prévia que define quem somos. Não nascemos com um propósito, uma natureza fixa ou uma moral predeterminada. Primeiro existimos, e só depois, através de nossas escolhas e ações, definimos o que seremos. Esse pensamento rompe com a tradição filosófica que via o ser humano como algo dado, com uma essência imutável. Para Sartre, não há um projeto divino ou uma natureza humana universal que nos defina desde o nascimento. Tudo depende das nossas decisões. Somos, portanto, radicalmente livres, mas essa liberdade não vem sem peso. A liberdade sartriana não é confortável. Pelo contrário, ela nos coloca frente a frente com uma responsabilidade imensa. Não há mais como culpar Deus, a sociedade ou qualquer autoridade externa pelos rumos da nossa vida. Somos os únicos responsáveis por aquilo que nos tornamos. E mais, ao escolhermos como viver, também estamos dizendo ao mundo que tipo de humanidade desejamos. Cada escolha é, implicitamente, uma escolha para toda a humanidade. No mundo contemporâneo, essa visão ressoa de forma intensa. Somos constantemente bombardeados por discursos que dizem: você pode ser o que quiser. Mas, ao mesmo tempo, vivemos em um ambiente cheio de pressões sociais, expectativas familiares, padrões culturais. Sartre nos provoca a olhar além dessas amarras e perceber que, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, somos nós que damos significado à nossa existência. O problema é que, muitas vezes, preferimos fugir dessa liberdade. É mais fácil atribuir nossa situação ao destino, à sorte, à sociedade. Sartre chama essa fuga de má-fé, quando negamos nossa liberdade para não enfrentar o peso da responsabilidade. A pergunta que ele nos deixa é direta e desconfortável. Estamos prontos para assumir plenamente nossa liberdade e, com ela, a responsabilidade por quem somos e pelo mundo que ajudamos a construir? O que dá sentido à nossa vida? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Durante séculos, diferentes culturas e filosofias buscaram responder oferecendo essências pré-definidas: Deus, destino, natureza humana. Mas Sartre rompe radicalmente com essa tradição ao afirmar uma ideia central do existencialismo: a existência precede a essência. O que isso significa? Para Sartre, o ser humano não nasce com uma essência, um propósito ou uma natureza que o defina de antemão. Primeiro existimos, somos lançados no mundo e apenas depois, através das nossas ações e escolhas, construímos aquilo que somos. Não há um plano cósmico, uma ordem moral ou uma finalidade última esperando por nós. O sentido da vida não está dado. Ele precisa ser inventado. Esse pensamento é libertador, mas também assustador. Ao negar qualquer essência prévia, Sartre tira de nós as muletas tradicionais que usamos para justificar nossas decisões: a religião, os costumes, as tradições. Somos nós que temos que criar sentido, a partir do nada. Não há essência humana universal que nos diga como agir. Tudo depende daquilo que escolhemos fazer com nossa liberdade. No mundo contemporâneo, essa ausência de essência ressoa de forma intensa. Vivemos uma era marcada pela queda das grandes narrativas. Os dogmas religiosos perdem força, as ideologias políticas são questionadas, os papéis sociais se tornam flexíveis
Isso cria um ambiente onde tudo parece possível, mas, ao mesmo tempo, nada parece seguro. A liberdade de escolher quem somos se transforma, muitas vezes, em angústia pela falta de direções claras. Sartre nos alerta para o risco de buscarmos refúgio em explicações externas que nos isentem da responsabilidade de construir nossa identidade. Não existe um manual para ser humano. Somos um projeto em aberto, e cada decisão nossa molda não apenas nossa própria vida, mas também influencia o mundo ao nosso redor. A questão central que ele nos propõe é: seremos capazes de assumir que não há um sentido prévio para a vida e que cabe a nós, com nossa liberdade, inventar esse sentido? Ou continuaremos tentando nos esconder atrás de essências fabricadas, fugindo do desafio de criar nossa própria existência? Se somos livres para definir quem somos, será que essa liberdade diz respeito apenas à nossa própria vida? Ou será que, ao fazer escolhas, influenciamos e moldamos o mundo ao nosso redor de forma mais profunda do que imaginamos? Sartre responde sem hesitar: ao escolhermos para nós mesmos, escolhemos para toda a humanidade. Esse é um dos conceitos mais centrais e exigentes do existencialismo. Não há como separar a liberdade individual de uma responsabilidade universal. Cada ato, cada decisão, não constrói apenas quem eu sou, mas também expressa uma visão de como acredito que todos deveriam agir. Diferente da ética tradicional, baseada em regras externas, Sartre propõe uma ética radicalmente subjetiva e, ao mesmo tempo, universal. Não há leis fixas ditando o certo e o errado, mas isso não significa que vivemos em um caos moral. Ao contrário, cada um de nós, ao agir, projeta um ideal humano, e isso carrega um peso ético gigantesco. No mundo contemporâneo, essa visão é especialmente provocadora. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia, o cada um por si, mas raramente paramos para refletir sobre como nossas escolhas afetam coletivamente o tecido social. O consumo desenfreado, a maneira como tratamos o outro, nossas decisões políticas, tudo isso contribui para a construção ou destruição do mundo compartilhado. Sartre não aceita desculpas. Não podemos nos esconder atrás da ideia de que somos apenas indivíduos isolados, livres para viver como quisermos, sem consequências para os demais. A liberdade é sempre acompanhada de responsabilidade. Quando escolhemos agir de determinada forma, estamos implicitamente afirmando que aquilo poderia ser uma regra para todos. Esse pensamento também desmonta a ideia de neutralidade. Não escolher já é uma escolha. Fugir da responsabilidade já é um posicionamento. A omissão, para Sartre, também define quem somos e qual tipo de mundo aceitamos. A pergunta que ele nos deixa é direta e incômoda. Estamos dispostos a assumir que cada escolha nossa contribui para definir a humanidade? Ou preferimos acreditar que nossa liberdade é um privilégio sem consequências, ignorando o peso que ela carrega? Sartre apresenta um conceito crucial e desconcertante para entender como lidamos com nossa própria liberdade: a má-fé. Para ele, má-fé é a atitude de negar ou esconder de si mesmo a verdade mais básica e, ao mesmo tempo, mais incômoda. Somos livres e responsáveis por aquilo que somos. A má-fé acontece quando o indivíduo prefere acreditar que não tem escolha, que está preso às circunstâncias, à cultura, ao destino ou à natureza. Em vez de assumir sua liberdade radical, a pessoa busca desculpas, papéis fixos, identidades estáveis que lhe isentem do peso da responsabilidade. É mais fácil pensar que as coisas são assim, ou que as não têm opção, do que encarar o abismo que a liberdade representa. Um exemplo clássico que Sartre dá é o do garçom que desempenha seu papel de forma exagerada, como se fosse simplesmente um garçom, sem liberdade de ser outra coisa. Ele age como se sua identidade estivesse totalmente definida por seu trabalho, ignorando o fato de que, a qualquer momento, ele poderia escolher ser diferente.
Na sociedade contemporânea, a má-fé se manifesta de inúmeras formas. Nos escondemos atrás de papéis sociais, convenções culturais, ideologias prontas, evitando confrontar a liberdade assustadora que temos. É mais fácil culpar o sistema, os pais, a educação ou a sorte do que encarar que somos autores da nossa história. As redes sociais, por exemplo, nos permitem construir versões editadas de nós mesmos, personagens que apresentamos ao mundo. A rotina frenética, as distrações constantes, a busca por padrões de sucesso prontos, tudo isso funciona como anestesia existencial, um modo de fugir da angústia de decidir quem somos, o tempo todo. Mas Sartre alerta: essa fuga não elimina nossa liberdade, apenas nos aliena dela. Continuamos sendo responsáveis por nossas escolhas, mesmo quando fingimos não ser. A pergunta inevitável que ele nos deixa é: estamos vivendo de maneira autêntica, assumindo o risco e o peso da liberdade? Ou estamos nos enganando, fingindo que somos determinados por forças externas, para não encarar que somos os únicos responsáveis por nossa existência? Quando falamos em angústia, geralmente associamos esse sentimento a algo negativo, algo que deve ser evitado a todo custo. No entanto, para Sartre, a angústia é uma experiência essencial, reveladora, quase inevitável para quem reconhece a condição humana em sua plenitude. Ela é o sinal mais claro da nossa liberdade radical. Por que sentimos angústia? Porque, ao percebermos que não há uma essência prévia, uma moral absoluta ou um destino traçado, nos damos conta de que cada decisão nossa é feita no vazio, sem garantias externas. Não há um Deus, uma lei universal ou uma natureza humana que nos diga qual é o caminho certo. Estamos sós diante do mundo, e a responsabilidade pelas nossas escolhas recai inteiramente sobre nós. Sartre compara essa sensação ao momento em que estamos em uma altura elevada e nos damos conta de que podemos nos jogar a qualquer instante. O que causa vertigem não é o medo de cair, mas o fato de que somos livres para saltar ou não. Da mesma forma, nossa existência está suspensa entre possibilidades, e cada escolha real exige que assumamos essa liberdade sem apoio externo. No mundo atual, a angústia se manifesta de maneiras sutis. Vivemos cercados por opções, expostos a uma infinidade de estilos de vida, caminhos profissionais, relações possíveis. A cultura contemporânea nos oferece liberdade total de escolha, mas não oferece sentido. Diante de tantas possibilidades, somos pressionados a criar nossa própria identidade, nossos próprios valores, sem um modelo prévio. O problema é que nem todos estão dispostos a suportar esse peso. Muitos preferem fugir da angústia preenchendo a vida com distrações, consumo, entretenimento, redes sociais. Outros buscam refúgio em dogmas, ideologias ou padrões prontos, na esperança de evitar o confronto com a liberdade absoluta. Sartre não nos oferece um remédio para a angústia. Ele diz que ela é inevitável para quem vive autenticamente. Sentir angústia é um sinal de que reconhecemos nossa condição de liberdade total e de responsabilidade plena. É um convite para deixar de fugir e começar, de fato, a viver de forma consciente. A pergunta que ele nos propõe é clara: estamos preparados para encarar a angústia como parte integrante da liberdade? Ou preferimos seguir anestesiados, fugindo do desconforto que ela traz? Vivemos em um mundo cheio de justificativas. Desde pequenos, aprendemos a nos explicar. Fazemos o que fazemos por causa da nossa criação, da sociedade, das regras estabelecidas, das expectativas externas. Mas Sartre desmonta todas essas desculpas com uma clareza desconcertante. Para ele, não há determinismo que nos absolva. Somos radicalmente responsáveis por cada escolha. Autenticidade, em sua filosofia, significa reconhecer essa responsabilidade sem apelar para justificações externas. Significa viver sabendo que somos o único fundamento do nosso ser, sem buscar apoios no destino.
na natureza humana ou em qualquer autoridade transcendental. Não há desculpas para quem entende sua liberdade. No entanto, a maior parte das pessoas prefere não viver dessa forma. Como vimos no conceito de má-fé, muitos de nós se escondem atrás de papéis, normas ou costumes, alegando que não têm escolha. O inautêntico é aquele que transfere a culpa ao ambiente, ao acaso, à genética, para não assumir que sua vida é, em última análise, fruto de suas decisões. Sartre não nega que existem condições objetivas, classe social, cultura, contexto histórico. Ele reconhece que somos lançados em situações que não escolhemos. Mas ele afirma que o que fazemos com essas condições é sempre escolha nossa. Somos nós que decidimos como interpretar e agir diante das circunstâncias. Essa visão contrasta fortemente com a mentalidade contemporânea, que muitas vezes busca culpados externos para os problemas pessoais e sociais. Em vez de assumir a responsabilidade, culpamos o sistema, a família, o mercado, os outros. Sartre nos convida a cortar esse ciclo de desculpas e assumir plenamente o comando da nossa existência. Viver autenticamente é um ato difícil. É aceitar que não há ninguém a quem culpar, nem nada que nos garanta um caminho certo. É tomar consciência de que cada passo, por menor que seja, define quem somos, e que não há um tribunal externo para validar nossas escolhas. A pergunta que Sartre nos deixa é simples, mas profunda. Teremos coragem de viver sem desculpas, assumindo cada escolha como expressão plena de nossa liberdade, mesmo diante da insegurança e do vazio? Uma das críticas frequentes ao existencialismo é que, ao enfatizar tanto a liberdade individual, ele correria o risco de ser uma filosofia egoísta, indiferente às injustiças sociais. Sartre rebate essa crítica com força. Para ele, a liberdade não é um privilégio isolado. Ela é necessariamente engajada no mundo concreto, nas relações humanas, na política e na ética. Mesmo vivendo em um contexto marcado por opressões, guerras e desigualdades, Sartre sustenta que o ser humano continua sendo livre, não porque as circunstâncias externas sejam favoráveis, mas porque, mesmo nas piores situações, há sempre um espaço de decisão interna. Ele cita como exemplo os prisioneiros durante a ocupação nazista. Mesmo em cativeiro, eles podiam escolher resistir, manter sua dignidade, recusar a submissão total. Mas essa liberdade nunca é solitária. Como vimos antes, ao escolhermos para nós, escolhemos para toda a humanidade. Isso implica que não podemos ignorar as condições dos outros. A liberdade de um só faz sentido quando reconhece e contribui para a liberdade dos demais. Por isso, Sartre defende um existencialismo comprometido com as causas sociais, contra qualquer forma de opressão ou exploração. No mundo contemporâneo, essa visão continua sendo um desafio. Vivemos em sociedades onde desigualdades estruturais persistem, onde discursos muitas vezes individualistas nos levam a fechar os olhos para o sofrimento alheio. Sartre nos lembra que liberdade não é fazer o que quiser, ignorando o outro. Ser livre é agir de maneira responsável diante da liberdade de todos. Ele rompe com a ideia de que somos apenas vítimas das circunstâncias ou produtos do sistema. Mesmo em meio a injustiças, somos convocados a agir, a transformar, a lutar. Fugir dessa responsabilidade seria novamente um ato de má-fé. A pergunta que Sartre nos deixa ecoa até hoje. Estamos dispostos a usar nossa liberdade para construir um mundo onde a liberdade de todos seja possível? Ou preferiremos viver numa bolha, fingindo que nossas escolhas não têm impacto sobre o coletivo? Na conclusão de sua obra, O Existencialismo é um Humanismo, Sartre faz uma afirmação poderosa e provocadora. O existencialismo, longe de ser uma filosofia pessimista ou individualista, é uma doutrina profundamente humana. Mas o que ele quer dizer com isso? Para Sartre, a essência do humanismo
está na valorização da liberdade e da responsabilidade do ser humano. Ser humano, segundo Sartre, é ser um projeto em aberto, um ser que não está definido por natureza, destino ou divindade. Não há uma essência que preceda nossa existência. Somos o que escolhemos ser. Cada pessoa, através de seus atos, constrói não apenas sua própria identidade, mas também contribui para a configuração do mundo. Essa perspectiva coloca o ser humano no centro, mas não de forma egocêntrica. A liberdade que Sartre defende não é isolada. Ela carrega um peso ético profundo. Não podemos ser plenamente humanos sem assumir a liberdade que nos define. E mais, não há possibilidade de humanidade sem a aceitação de que cada decisão nossa carrega a responsabilidade para toda a coletividade. No mundo atual, muitas vezes somos seduzidos por discursos que oferecem respostas prontas, receitas de felicidade, modelos de sucesso. O existencialismo rejeita tudo isso. Ele nos convida a rejeitar qualquer fórmula que nos retire a liberdade de pensar, decidir e agir. E, ao mesmo tempo, nos lembra que não há neutralidade. Somos responsáveis pelo mundo que ajudamos a criar, seja através da ação, seja pela omissão. A ideia de Sartre não é encorajar o isolamento ou a indiferença, mas despertar uma consciência mais plena e corajosa. É humanismo porque nos dá dignidade. Não somos marionetes de forças externas, somos os autores da nossa própria história. Mas também é humanismo porque nos responsabiliza. Cada escolha nossa é uma afirmação do tipo de humanidade que queremos construir. No fim, a pergunta que Sartre nos deixa é definitiva. Estamos dispostos a assumir nossa liberdade e viver de forma autêntica, sabendo que nossa humanidade depende não apenas de sermos livres, mas de reconhecermos a liberdade e a dignidade dos outros? Ou continuaremos fugindo, buscando justificativas externas para não encarar a grandiosidade e o peso de sermos livres?